Bom, vamos partir para o primeiro item do módulo 4, pintando a cascata simples. Bom, para começar, né, fechar com preto o reservatório de água. Eu queria que isso aqui ficasse assim totalmente, não aparecesse, né, não repetisse luz, não fosse uma cor chamativa, porque o que vai acontecer de bacana vai ser aqui, né? É aqui que eu vou iluminar, que vai ter as plantas, que vai ter as coisas. Então todo o resto eu queria preto, como se fosse uma moldura de um quadro tridimensional, digamos assim. E aí pintou com aquele pincel, né, aquele básico, né, para simplesmente aplicar a tinta, aplicar de uma forma bem uniforme. Aplicando a mesma coisa na pequena torre, que também não tem que chamar atenção, ela tem que compor com o reservatório de água, mas não tem que chamar atenção. Aquele encaixezinho de cima aqui, tá, eu te retirei aqui a mangueirinha. E passei para o interior do reservatório de água. E eu comecei com um tom, né, mais para o azul, né? Comecei a investigar o tom. Esse pincel aqui, delgado, né, mais fininho e mais comprido, é para atingir todos esses cantos aqui, né? Mas eu usei vários pincéis aí. E eu também comecei a variar a cor também. Repare como é que eu comecei a estudar melhor a cor, aplicar um certo verde aí e tal, né? Eu queria que ficasse entre um verde e um azul, uma coisa meio indefinida, né? Porque quando eu for colocar aqui as luzes, isso vai criar um tremendo efeito. É quase isso aqui, mas não é bem isso aqui, tem um esverdeado. E aí eu fui puxando, tentando achar a cor. E às vezes eu dava uns toques de branco, né? Para fingir um pouco de reflexo, né? Vai dar umas variações, eu não queria que ficasse totalmente igual, eu queria que variasse, né, no tom, né? Porque aqui vai ficar tudo cheio de água, ia ficar bacana, né? Se desse, na hora que você botar a luz aqui, isso vai refletir essa cor aqui, né? E agora nós vamos passar para a cascata central. As cores da cascata central, elas são baseadas naquela referência, né? Eu parti da referência. Essa referência aqui, né? Foi a partir daqui que eu escolhi, né, essa paleta de cores aqui, né? Você pode reparar que misturando essa com essa, dá essas variações aqui. Inclusive, essa e essa aqui são complementares. Então, esse tipo de cor complementar, quando elas combinam, elas dão boas sombras. Também tem esse verde, né, para dar o lodo, aquele tom de lodo, né? E óbvio, esses aqui, né? Esses dois aqui que também são complementares e eles vão acertar pequenas passagens, né? Vocês podem perceber que tem meio um violeta aqui, esse tom de violeta aparece em certos cantos, né? E para poder aplicar esse violeta e variar com ele, é legal você ter o complementar dele, né? Que é esse aqui, né? Que é esse verde aqui. Que aí você pode entrar com a cor, né, e fragmentar ela na complementaridade dela, né? E esse com esse aqui, com preto e branco, e esses dois aqui é o básico, né? Que dá para reparar que está em todo. É a base da cascata toda, né? Além desse roseado, tem um meio azulado, às vezes tem esse esverdeado, né, de lodo, né? E como é que você faz isso? Você pega esse tipo de prato descartável de isopor, né? E coloca pequenas partes, né, dessas cores e mistura uma com a outra, esticando no pincel. E você dá pequenas pancadas com o pincel para você ver como que ela fragmenta, né? Para ver se essa fragmentação, tá vendo? Essas pequenas variações aqui, se elas estão de acordo com o que você está procurando. Você tem que ter um ocre, que é marrom, né, que a gente chama de cena, né? Aí tem o preto e tem o branco aqui no meio, né? Jogado aqui está o branco. E aí você estica para lá, estica para cá. Vocês podem reparar que essa cor aqui, no meio dela aqui, já tá essas aqui, né? Elas já apareceram essas daí. Só que elas estão distribuídas aí naquele meio, né? Aqui, tá vendo? E aí vai, né, com o pincel, vai fazendo primeiro uma base. Então eu comecei a colocar uma base, né? Isso aqui é só o início, né? Cheguei até a pintar isso aqui, mas não era a minha intenção. Vou retocar isso aqui com esse verde aqui, né? Verde azulado, aí esse esverdeado.
E a ideia é que nesse ponto aqui, as pedras que vão ficar submersas, elas tenham mais esse tom de lodo, né? Essa ideia de que está lodo, está úmido, né? E partimos para as pedras. E as pedras seguem o mesmo padrão. E aí aquilo que eu estava comentando, né, de você fabricar a sombra, reparem como é que começam a surgir pequenos acidentes na cor, né, que você não está controlando, e fica uma coisa bem mais interessante, né, bem mais variado, e dá até uma certa naturalidade, né, porque na hora que isso aqui entrar a água, a iluminação, vai dar um outro efeito, né? E outra coisa, essa pintura pode ser retocada até o final, tá? Eu estou colocando ela agora, depois da massa acrílica, mas ela pega em cima da resina epóxi, que a gente ainda vai aplicar, tá? Eu estou deixando para colocar a resina epóxi mais tarde por causa do brilho que a resina epóxi vai dar nas pedras, em tudo, né? Aqui são as pedras avulsas, né? Eu tentando seguindo aquele padrão da referência, né? Daquelas cores que vocês reparem ali que tem na referência. E eu sempre pintando uma parte, né, mais clara, né, com uma certa cor, e a parte de baixo com o lodo, né? E aí o pincelzinho, né? Mas aqui tem que usar luva, tá, gente? Tem que usar uma luva, qualquer luva dessas não sei, pode ser na mão também, né? Essa tinta PVA, acrílica, sai muito fácil na água, tá? Tudo à base d'água. Aí as pedras saindo, né? Olha como é que aparecem esses acidentes, tá vendo? Primeiro vocês têm que dar um tom médio, tá? Dá um tom médio e depois do tom médio você vem com o pincel, aquele arredondado, né? Aquele de ponta, né? Às vezes com mais cerdas, né? E você vai dando pancadas nele, né? Vai aplicando pancadas e dando os toques, né? Dando o toque de luz e dando o toque de sombra. O toque de luz e o toque de sombra, né? Você faz uma sessão só de toque de luz, né, para pegar essa parte que ficaria, digamos assim, exposta, né? E depois você dá uma sessão de toque de sombra, né, que vem essas partes que vão ficar tipo como se estivesse com lodo, né? Você repara como é que a partir do momento que você vai dando, eu vou subindo o tom, né? E às vezes eu reforço essa ideia de um azulado, um verde azulado, que eu achei bem legal, né, meio roxo. E é isso aí. Essa é a palheta de cor. E outra coisa, gente, bota pouca tinta, tá? Trabalha com muito pouca tinta. Usa um spray, um pequeno spray, às vezes você joga um pouquinho de água, né? Mas nada que fique escorrendo água para lá e para cá, não. Que é para manter a umidade, porque essa tinta seca muito rápido. Se você se afastar 15 minutos disso aqui, ela seca. Você vê que eu botei aqui mais um pouco e tal, tá escorrendo, né? Não use mais do que isso, tá? Você só pode botar mais se você estiver dando a base. A base vai um pouco mais. Quando você for começar a fazer os detalhes das cores, aí diminui bastante, tá? E tá aí. Essa seria a nossa solução aí, né, de cascata simples, né? Ainda cabe muito retoque aqui, tá, gente? E a tinta, ela pega também em cima da resina epóxi. O fato da gente colocar a resina epóxi depois da tinta é para tirar partido do brilho da resina epóxi, que é muito intenso. E eu quero esse brilho, né? Porque vai refletir com a luminosidade. É legal você juntar tudo e comparar para ver se está legal. E eu nem sei se eu vou colocar essas pedras aqui, enfim, é simplesmente um conjunto. Eu estava pensando também em deixar isso aqui totalmente vazio, né? E essas pedras aqui ficarem do lado de fora, né? Eu só coloquei aqui junto aqui para fazer uma comparação. Mas não é para ficar exatamente aqui dentro não, tá, gente? É para ficar fora também. Ainda vou fazer essa composição.